Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Hoje, domingo, dia do Senhor, 26º domingo do tempo comum, dia 27 de setembro, já concluindo o mês da Bíblia, temos aqui a Sagrada Escritura em nossas mãos, que nos recorda onde encontramos o alimento para fortalecer a nossa fé, é na Palavra de Deus. Nesta semana, dia 30, vamos celebrar o dia de São Jerônimo, esse grande tradutor da Sagrada Escritura e que nos deixou aquela frase tão bonita: ignorar a Escritura é ignorar o Cristo. Na palavra, meditada, escutada, meditada, orada, contemplada, fazemos o encontro com o Cristo vivo e somos novamente enviados em missão. Este canto nos prepara para agora também nós abrirmos a nossa Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 em diante. Vamos agora, com o canto, nos preparar para a escuta da Palavra de Deus. A tua palavra, Senhor, para mim é luz para o meu caminho e alegria ao coração. É luz, palavra de Deus é luz, palavra de Deus é luz. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino de Deus. Com efeito, João veio até vós no caminho da justiça e não acreditastes nele. Os publicanos e as prostitutas, porém, creram nele. Vós, no entanto, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crerdes nele. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, cada domingo a Igreja oferece a abundância da sua palavra. Somos chamados a nos aproximar da mesa da palavra. Nós encontramos neste Evangelho um chamado. Aquele primeiro filho foi chamado a ir trabalhar na vinha, ele disse não. Depois ele se arrependeu e foi. O outro disse sim, mas não foi. O que importa é o caminho de escuta, é o caminho de conversão, o caminho da missão. No tempo de Jesus, os sacerdotes, escribas, fariseus se consideravam donos da vinha e por participarem deste time já se sentiam salvos e por isso não se convertiam com a palavra do profeta João e também
rejeitaram a Jesus. No entanto, aqueles pecadores públicos, como os cobradores de impostos, como Mateus, como Zaqueu, as prostitutas e tantos outros que acolheram o chamado, a palavra de João, acolheram a palavra de Jesus e se converteram. Por isso, se antecipam em entrar no reino de Deus. Recordem a parábola do filho pródigo. O primeiro filho, primeiro disse não, se afastou da casa, foi para longe, e na miséria do seu pecado, ele sentiu saudades da casa e do pai, e voltou. E foi acolhido, e foi perdoado, porque ele voltou. Voltai para o Senhor. Esse é o chamado permanente dos apóstolos, dos profetas. No entanto, aquele que ficou em casa está murmurando, está fechado, não conseguiu conhecer o coração de Deus, não consegue perceber a alegria da conversão. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, hoje é um chamado para nós: convertei-vos e crede no Evangelho. É possível um fariseu se converter? Sim. Olhem o exemplo de Paulo. Ele era um fariseu, ele perseguia os cristãos, ele se sentia já totalmente puro ao ponto de querer desprezar os outros. Mas ele acolheu o Senhor que vem ao seu encontro. Ele precisou morrer para essa sua glória, para esse seu orgulho. Ele precisou ser conduzido pela mão para se tornar verdadeiramente uma testemunha do Senhor. E por isso hoje nós podemos encontrar também na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, quando ele fala de Jesus. E falando de Jesus, ele também entende a sua missão. No capítulo 2, versículos 6 em diante, diz assim: ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante ao ser humano, e encontrado em seu aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este hino, o apóstolo Paulo fala de Jesus. Ele tinha a condição divina, mas não se apegou. Então nós somos chamados todos também a este esvaziamento, a nos tornarmos servos e servas do Senhor. É no serviço, é na missão, é trabalhando na vinha do Senhor que nós vamos conhecer a palavra, vamos conhecer o coração, os sentimentos que haviam em Cristo Jesus, a sua compaixão. É trabalhando na vinha do Senhor que vamos também nos deixar conhecer por Ele, aceitar o seu amor, o seu perdão. Nós somos chamados a ser uma igreja em saída, como nos diz o Papa Francisco, que vai ao encontro dos desafios, que vai ao encontro das realidades duras e difíceis, para continuar a missão de Jesus.
Que neste domingo, esta palavra de Deus nos ajude a viver com muita alegria a palavra. Na palavra nós encontramos a luz para iluminar os nossos passos. Nós encontramos o calor, as brasas acesas que acendem a nossa fé em nosso coração. Nosso coração ardia quando Ele nos falava as Escrituras, nos diz os discípulos de Emaús. A palavra é alimento. A palavra nos conduz aos sacramentos. A palavra nos conduz à missão. Que possamos hoje, escutando a palavra de Deus, aquecendo o coração, celebrar com alegria os sacramentos, de modo especial a Eucaristia, o encontro com o ressuscitado no partir do pão. E com a palavra, e na comunhão eucarística, nós possamos partir leves para a missão, para testemunhar o Evangelho. Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura e fazei discípulos meus todos os povos. Eis que estarei convosco todos os dias. Imploramos a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e que possamos viver toda esta semana iluminados pelo domingo, dia do Senhor. Que do domingo possamos partir para a vinha do Senhor com a nossa missão. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A paz do Senhor permaneça com todos vocês. Na Diocese da Alegria, João Batista é nosso